meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, que a graça e a paz do nosso Deus Consolador, Redentor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém? Dando continuidade ao estudo da carta de Paulo a Tito, continuaremos a estudar o capítulo 1. Antes de iniciarmos o estudo, aqueles que ainda não se inscreveram no canal, vá lá, se inscreva, é fácil. Se gostar, dê um like e toque no sino das notificações para você receber novos vídeos, ok? No estudo anterior, nós vimos que Paulo, orientando Tito, que naquele momento Paulo estava preso, prestes a ir à guilhotina lá pelo Império Romano, ele vai dar algumas orientações à liderança lá da ilha de Creta, as igrejas cristãs que tinham sido fundadas naquela ilha e que Tito era o responsável. Ele ia ter que formar novos líderes. Então Paulo, aqui nesta parte 2 desse capítulo, vai falar a respeito da liderança, como deve ser a escolha, os requisitos para líderes, para pastores, para bispos, para presbíteros. Vamos então iniciar a partir do versículo 5. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava e constituísses presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou insubmissão. Por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Veja bem, meus queridos irmãos e irmãs, a palavra de Deus aqui, quando Paulo, se dirigindo a Tito, ele já sabe que tem que passar o bastão da liderança da igreja em todos os locais onde Paulo fundou a Igreja de Cristo, as igrejas cristãs da era primitiva. E não é diferente aqui nesta carta a Tito. Ele sabe que o mundo jaz do maligno. Ele sabe que o diabo ele está aí para enganar. Ele se veste de lobo, né? Se veste de cordeiro, mas por dentro é um lobo. Então ele orienta a Tito: Tito, cuidado. Você recebeu de mim, eu recebi de Jesus Cristo a mensagem, a palavra do Evangelho, e você tem que propagar, tem que continuar. Mas para isso, você sozinho não tem condições, você tem que encontrar novos líderes, novos pastores, novos presbíteros, novos bispos. A palavra bispo tem um significado de supervisão, ou seja, é aquele que supervisiona, é aquele que tem mais experiência, esse é o bispo. O presbítero, novamente, se chama-se de ancião, mas ancião não por causa da velhice, mas por causa da experiência que aquela pessoa tem. Então é um presbítero, tem o conhecimento da palavra, e ele é um presbítero. E o pastor, que é aquele que vai cuidar do rebanho de Deus, é aquele que vai levar a mensagem da salvação com base nas Escrituras. E aqui ele dá alguns requisitos para a escolha de presbíteros, de bispos, de pastores. Ele diz que o bispo, o presbítero, o pastor, ele tem que, em primeiro lugar, ser fiel à palavra de Deus. Ele tem que, sendo casado, apenas com uma só mulher. Ele tem que ter filhos temente a Deus. Ele tem que ser uma pessoa hospitaleira. Ele tem que ser uma pessoa que saiba lidar com a comunidade cristã, praticando o amor fraternal.
Ele tem que ser uma pessoa que tenha sido mudado o caráter, que ele seja verdadeiramente um cristão autêntico, que ele não se preocupe com coisas materiais, deste lado da mentira, deste lado da ganância. Essas pessoas que são líderes, elas têm que estar cheias do Espírito Santo de Deus, porque a obra é de Deus. É Deus que chama a liderança cristã. É Deus que encontra uma pessoa e prepara aquela pessoa. É um mordomo. Ele vai apenas estar ali para levar a mensagem da salvação. A obra não é nossa, a obra não é do homem, a obra é de Deus. Foi Deus que levantou a sua igreja e enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que ele pudesse trazer aqui na terra o reino de Deus espiritual. E esse reino de Deus espiritual é cada um daqueles que confessam ao Senhor e se arrependem dos seus pecados, têm uma nova vida, é uma criatura em Cristo Jesus, as coisas velhas passaram, eis que se fez novo. É um novo nascimento. E esse novo nascimento que Cristo traz à sua igreja, à liderança, tem esses requisitos. A palavra de Deus diz que todos nós somos pecadores, mas existem pecadores redimidos, existem os pecadores que estão no mundo, que não confessam a fé em Jesus Cristo e vivem agradando ao mundo. Mas quando uma pessoa confessa os seus pecados a Deus, no seu íntimo, em oração, e entrega a sua vida para ser guiada por Deus, tenha certeza que Ele vem guiar a sua vida da melhor maneira possível, da forma e da vontade dEle. E você vai alegrar-se e vai agradar a Deus. A palavra de Deus diz lá na primeira carta de João, no capítulo 1, versículo 9, diz o seguinte: se confessarem os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça. É promessa de Deus, Ele perdoa os pecados daqueles que chegam a Ele de todo o coração e se arrependem por ter feito alguma coisa. Ele perdoa. Agora, no caso aqui do presbítero, do pastor e do bispo, essas pessoas, elas não podem, mesmo sabendo que Deus perdoa os pecados daqueles que chegam até Ele e se arrependem, mas para liderar a igreja, para liderar o corpo de Deus, essas pessoas, elas têm que ser íntegras em comportamento. Por isso que ele diz, tem que ser casado apenas com uma mulher, tem que ter filhos temente a Deus, porque se eu sou um temente a Deus e se eu vou ser um líder de uma igreja, eu tenho que cuidar, em primeiro lugar, da minha família. Se um pastor, um bispo, um diácono, um presbítero não cuida nem de sua família, como é que ele vai cuidar bem da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo? Então ele recomenda, cuidado, escolha as pessoas através da oração. Você ora, pede discernimento e Deus vai colocar a pessoa que vai trazer a liderança naquela igreja. É assim que funciona. Nós, como pecadores redimidos pela graça, pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo, que morreu naquela cruz para nos trazer de volta a reconciliação com o Pai, nós podemos ser salvos pela graça. Não somos salvos pela graça, mas nós, aqueles que têm algum problema de relacionamento, que já foi separado, que essas pessoas, elas não podem ser presbítero, líder, um pastor, um bispo, não. Isso aí ela não pode, porque ela tem que dar o testemunho. Como é que eu vou conduzir o povo de Deus se eu não tenho um bom testemunho? Como é que eu vou orientar a igreja se a minha vida foi cheia de problemas no relacionamento? Então, é isso que a mensagem de Paulo faz a Tito na hora da escolha dos requisitos para a escolha da liderança cristã. Isso também serve para nós. Nós, como cristãos, que também somos pecadores, salvos pela graça, mas mediante a fé no Senhor Jesus Cristo e confessando os nossos pecados através do arrependimento eficaz, nós
fazemos parte do corpo de Deus e também temos que nos comportar como um líder, como um pastor, como um presbítero, procurar caminhar de acordo com o Evangelho, de acordo com a palavra de Deus, não de acordo com o meu entendimento. Ser cristão, ser um líder, ser um presbítero, ser um pastor, ser um bispo, ser um diácono, essas pessoas elas têm que serem íntegras. A integridade faz parte do corpo de Deus. A integridade faz parte da membresia da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Não adianta eu dizer que sou cristão, que eu sou um crente porque eu sou filho de cristão, nasci em um lar cristão, vou ao templo algumas vezes e assim eu me declaro cristão. Não, o cristão, o verdadeiro crente, ele é transformado pelo poder do Espírito Santo através do arrependimento de pecados, é uma nova vida. Portanto, meus irmãos e minhas irmãs, procure dar uma atenção a uma igreja onde você está frequentando. Infelizmente, no mundo, atualmente, muitos falsos líderes se aproveitam da facilidade que tem na palavra de Deus. Às vezes, muitos deles entram numa igreja por ganância, mas Deus conhece e sonda os corações daqueles, porque o próprio Jesus Cristo disse que muitos tentarão enganar os seus, mas ali é a mensagem do inimigo que está tentando desvirtuar a palavra de Deus. Mas quando você está atento à palavra de Deus, conhece a sua palavra, medita dia e noite, tenha certeza que você vai identificar um falso líder, um falso pastor, um falso presbítero, um falso bispo. E que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e procure andar de acordo com a vontade do Pai. Amém? Querido Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, ó Pai, te pedimos que o teu Santo Espírito possa estar nos fortalecendo para que nós possamos compreender a tua palavra, que possamos compreender e identificar aquela igreja, que possamos visitá-las, ó Pai, para que nós não sejamos enganados pelo inimigo. Fortalece o teu povo, fortalece a tua igreja e enche de muita sabedoria e que o Espírito Santo de Deus nos convença a cada dia do pecado, para que nós não pequemos contra o Espírito e contra Deus. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.